queria também falar é sobre uma atividade que nós temos que é chamado Pet Passe, ou passe para os nossos animais, passe para os nossos pets. Não necessariamente precisa ser pet, pode ser qualquer animal, desde um gato, um cachorro, o papagaio, é. Tem gente que gosta de tartarugas, pode ser. Ah, mas eu tenho um cavalo, é grande. Pode ser também. A gente não tem preconceito com tamanho de animal. Qualquer tamanho de animal pode, tá bom? Então, esse passe é específico para animais. É para... Ele acontece todas as terças-feiras, às 20 horas. Como é que funciona isso? É igualzinho esse aqui que a gente está vendo, que é para humanos. Tem a ficha, tem a palestra, e os animaizinhos recebem o passe. Ah, mas o meu cachorro, ele é irrequieto. O meu gato não vai ficar parado aqui na frente da tela, ele vai para lá, vai para cá. Falou, gente, a gente é que precisa ficar aqui na tela, porque é por meio de nós que os animaizinhos vão receber, tá bom? Então, os animais, a gente sabe que eles vão ficar irrequietos, eles não ficam parados na frente da telinha assistindo alguém falando alguma coisa. Não tem interesse para eles, mas é por meio de nós que eles vão receber os passes. Então, fica o convite, todas as terças-feiras, às 20 horas. Só que, se você vai, a primeira vez que você quer ir lá, chega às 19h30, por favor, porque quem tem um animalzinho não tem um, tem dois, leva tempo. Então chega umas 7h30, que fica mais fácil para a gente conseguir preencher a ficha de todos os animais, e aí todos recebem o passe, o tratamento. O que eu acho uma delícia é que nessa atividade, durante a abertura do trabalho, durante a prece, toca-se a música que é a prece da oração de São Francisco, que eu acho uma das orações mais lindas que tem na face da Terra. E é muito emocionante. Então, quem não tiver animal, pega o animal do vizinho só para assistir essa oração. É lindo, vai por mim, tá bom? Gente, eu não vou prender mais vocês. Hoje a preleção é com o nosso amigo Valdemirson. Então vamos envolvendo o Valdemirson em nossas vibrações amorosas, que ele possa ser muito inspirado na noite de hoje. Amigo, o microfone é seu. Obrigado, Valnei. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre seja com todos vocês nesse momento. Eu vou disponibilizar as imagens, tá? Então vamos lá. Antes de começar a nossa preleção, vamos à nossa oração, né? Fazer a nossa oração. E convido a todos, nesse momento, aqueles que se sentirem à vontade, a fecharem os olhos. Ao fechar os olhos, vamos mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nos envolvendo num abraço fraternal, serenizando nesse abraço os nossos corações, as nossas mentes, e dessa forma, harmonizado com a presença desse Mestre querido, nós vamos nos ligando ao nosso mentor, o nosso anjo da guarda, esse amigo querido que a todos os instantes, a todos os momentos, está ao nosso lado, sempre nos indicando os melhores caminhos a seguir, sempre nos intuindo e nos protegendo. Com esse querido irmão, nós caminhamos até Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, a nossa mãezinha espiritual, e pedimos a essa mãe que nos envolva também num grande abraço fraternal, passando a todos nós nesse momento a tranquilidade que precisamos para nos aproximarmos de Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão maior, a quem agradecemos por um dia ter vindo até nós e ter nos ensinado a amar a Deus sobre todas as coisas e por ter nos ensinado
a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Agradecemos todos os seus gestos de bondade, de amor, de caridade e de resignação. E pedimos a esse mestre querido que nesse momento nos auxilie a nos aproximarmos de Deus, nosso Pai. E na presença desse Pai querido, nos ajoelhamos espiritualmente para agradecer a Ele tudo o que temos, o que somos e por tudo aquilo que nós somos merecedores. E agradecemos a esse Pai, principalmente, por esse momento, por estarmos reunidos em seu nome. E agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livre-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos lá. Hoje a nossa preleção, nosso bate-papo, fala sobre cuidar do corpo. Cuidar do corpo é amar a Deus. É bem interessante quando nós olhamos para as religiões, quase todas elas colocam, ou todas elas colocam, o corpo como um templo sagrado, né? Então, é comum a essas diversas religiões, né, trazer e mostrar essas tradições espirituais, né? Mostrando que o corpo é visto como uma morada sagrada. E cuidar dele é um ato de reverência e de amor a Deus. Muitas vezes, né, as pessoas acham que cuidar do corpo é vaidade. Não, não é vaidade, tá? É uma forma, né, de gratidão. É uma forma de mostrar o teu amor a Deus, aquele que nos deu esse corpo. Quando nós olhamos as religiões, principalmente as ocidentais, né, as orientais, desculpem, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, todas elas trazem essa ideia de que o corpo é como um veículo que nos permite ao nosso crescimento, nos dá a condição do nosso crescimento espiritual. Os evangélicos, os católicos, eles já olham para o corpo como um templo sagrado do Espírito Santo. O espiritismo é de igual aos ocidentais nesse sentido. Nós olhamos para o nosso corpo, ou é olhado para o nosso corpo, como sendo esse veículo que nos permite adquirir experiências, né, nesse momento, que nos permite, vamos dizer, fazer acertos de erros que nós já cometemos e que nos permite a nossa evolução espiritual. Por isso, tratar desse corpo lá é algo importantíssimo. Tá? O nosso corpo estando bem, muitas outras coisas em nossa volta, né? E principalmente para a gente, torna-se mais fácil de se fazer. Tá? É, Podemos também dizer que o nosso corpo, né, como é mostrado, não nos pertence, porque ele foi um bem que Deus nos deu, um bem que foi dado, né, para que a gente, né, tomasse ou tenha cuidado com ele. Afinal, o nosso corpo é um presente dado pelo Senhor e temos que obrigação, né? Temos a obrigação de zelar por esse corpo. É bem interessante, né? Esses dias eu estava prestando atenção. é, Quando uma mãe pega o filho pela primeira vez, né? Ela sempre fala que é um presente de Deus. Aquele corpinho é um presente de Deus. E ele tem que ser visto, né? Dessa forma, como um presente de Deus. E realmente é um presente de Deus. É uma máquina perfeita, né? A ciência já mostrou de todas as formas que é uma máquina perfeita, que tudo funciona em harmonia.
a não ser que a gente não tenha cuidado com esse corpo que é nos dado, né? E temos que tratar o nosso corpo como a maior expressão ou expressão sagrada da vida. Porque a vida que Deus nos deu, né, está nesse corpinho, né? E a gente tem que cuidar da maior forma ou da melhor forma possível. Sabemos que muitas pessoas, muitos irmãos, né, vamos dizer assim, vêm com algumas deficiências, com doenças, né? Mas mesmo assim, né, há necessidade desse cuidado com esse corpo, esse cuidado com esse presente que é dado por Deus a cada um de nós, né? Mas, às vezes, infelizmente, a gente tem visto algo crescente no sentido que as pessoas passaram a olhar para o corpo de uma forma mais material, né? Esquece desse cuidado e sofrem consequências com esse não cuidado, né? É, eu separei, né, para a gente falar de dois fundamentos. Existem mais fundamentos espirituais, mas dois que são importantíssimos, que estão dentro do contexto, né, do que nós estamos conversando, da questão do cuidar do corpo é amar a Deus, né? É, Paulo de Tarso, em Coríntios 6,19, ele coloca: seu corpo é um templo do Espírito Santo. E é a forma como a religião católica e os evangélicos veem esse sentido, né? O corpo como um templo. Vamos pensar como um templo sagrado, né? Um templo sagrado, porque, né, é dele que nós vamos adquirir todo o conhecimento e é dele que nós temos a possibilidade de evoluirmos, né? Não só espiritualmente, como também ter a condição de evoluir de maneira material. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, 39. Eu coloquei esse item, né, porque ele é muito rico em vários sentidos. Amar teu próximo como a ti mesmo, né? Vamos pensar da seguinte forma: se eu não tenho, ou se eu não amo a mim mesmo, se eu não cuido de mim, do meu corpo, da minha saúde física, como eu vou conseguir amar uma outra pessoa? Se eu não tenho cuidado com o meu corpo, como eu vou ensinar ou cuidar de um corpo de uma outra pessoa, que é desse meu irmão que está próximo? Desse meu irmão, de um pai, da mãe, de um irmão, de um tio, de um amigo, de uma pessoa fora desse círculo, tá? Novamente, se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar de uma outra pessoa? Se eu não estou bem para cuidar de mim, eu não vou conseguir fazer isso. Se eu não cuido do meu corpo e do meu espírito da maneira como Deus pede a cada um de nós, como é que eu vou ensinar isso para alguém? Como é que eu vou fazer isso para alguém? Porque tudo começa dentro da gente, tudo começa por nós, né? Amar a mim, cuidar de mim, aí eu consigo fazer isso para uma outra pessoa, com consciência, né? E com amor, realmente. É difícil, pelo menos eu tenho essa visão, é difícil alguém fazer alguma coisa por uma outra pessoa se ela não consegue cuidar dela mesma, né? Pode até fazer, mas vai sair tudo meio errado, né? O tempo que se leva para fazer vai ser muito maior, o desgaste, a energia vai toda embora. Então, tudo começa dentro da gente, tudo começa por nós. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, cuidando de você, se amando, né? Tendo cuidado contigo. É isso que vem em primeiro lugar. Não é egoísmo, não é vaidade, né? A não ser que isso se exceda, né? Aí sim. Mas você tomar conta de ti, ou tomar conta de você, cuidar de você, é uma coisa que Jesus nos ensinou lá atrás. Ama teu próximo como a ti mesmo. Cuida de você para poder cuidar do teu próximo também. Aí a gente tem, né, como eu vou cuidar de mim, né? Então, dentro desse contexto espiritual,
a gente tem duas formas de se cuidar. Eu tenho que cuidar da minha parte física, essa minha conexão com a alma, né? Ela vem desse cuidado que eu tenho que ter com a minha parte física. E ela começa pela nossa alimentação, né? É, uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação natural. Não que as pessoas não possam, né? Ou que seja proibido. Não, né? Não tem essa proibição, né? Paulo de Tarso, é, em Coríntios, ele diz que todas as coisas, né, me são lícitas, né? Mas nem todas as coisas me convêm. Nesse sentido, nesse pensamento, né, cada um vai criar uma forma de ser, ou de construir, ou de ter as coisas. A questão da alimentação, vamos dizer, eu posso fazer o que eu quiser, mas o meu corpo vai sofrer com isso. E eu fazendo criando esse sofrimento, eu vou estar fazendo o quê? Danificando um presente que foi me dado para a minha evolução, para o meu crescimento. Tá? Então, tem que ter cuidado com a alimentação, sim. Ah, mas é proibido fazer isso? Não, não é proibido, né? A gente tem que ter cuidado com os exageros, né? Movimento e exercício, né? Então, esse é um outro ponto importante para manter o nosso corpo mais tranquilo, adequado. Sabemos que algumas pessoas não têm essa condição de se movimentar ou de fazer esses exercícios, né? Mas o mínimo, né, a gente tem que fazer para manter esse corpo funcionando em harmonia. Da mesma forma que a alimentação possibilita isso, esse movimento também. Manter o corpo ativo fortalece a nossa saúde física e mental. Nós estamos falando aqui de uma coisa que vem predominando, algo que vem dominando o mundo, né? Que a gente vê bastantes doenças que vêm surgindo justamente pelo não cuidado, né, com o nosso lado mental. Isso tem preocupado o mundo todo, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem uma preocupação muito grande com esse crescimento que tem. Então, fortalecer a mente nesse sentido, criar algo que eu faça com que minha mente possa estar em atividade. Descanso e renovação, né? Se a gente vê lá em Gênesis, né, de Moisés, a gente vai ver que até Deus, no sétimo, depois da criação do mundo, ele, né, diz Moisés que ele descansou, né? Então, o descanso é muito importante para a gente. O repouso para a gente é sagrado, repousar, né? Evitar hábitos destrutivos. Esses hábitos destrutivos a gente pode ligar a um monte de coisas, né? Os nossos a bebidas, excessos, a questão da comida em excesso, né? E também, né, a vícios, né? Ter cuidado com isso, né? Então, aqui a gente entra num outro plano que tudo em excesso nos destrói, né? Tudo isso vai acabar com o nosso corpo. Aí fica uma reflexão para vocês nesse ponto. O que que vocês, né, fizeram pelo seu corpo esta semana como forma de gratidão, né? Dentro dessa semana, como vocês fizeram, né? Qual foi essa ideia de gratidão pelo corpo de vocês, né? O cuidado espiritual, a gente vem falando, vocês hoje estão praticando um cuidado espiritual, que é essa reunião, né, essa preleção, ouvir algo nesse sentido, as orações, livros, músicas e textos edificantes, a comunhão e a vida com a comunidade, esse se relacionar com as pessoas, amar ao seu próximo, gratidão ao Criador, todo dia ao amanhecer, agradecer pelo que é, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que eu sou merecedor, pela vida, pelo meu corpo, né? Essa é uma forma da gente estar se cuidando de maneira espiritual. Uma outra coisa que faz e prejudica muito o nosso corpo é o nosso pensamento, né? Pensamentos negativos atraem coisas negativas, né? Agora, o pensamento positivo também é saúde para o corpo. A mente, ela governa o nosso corpo.
Então, a partir da minha mente, se eu crio pensamentos negativos, vai descarregar meu sistema, né, imunológico, vamos dizer assim. Vai descarregar tudo, vai reduzindo, né, quando eu tenho pensamentos negativos. Agora, com os pensamentos positivos, aumenta, né, me fortalece. O meu setor imunológico, afasta o estresse e gradativamente vai me promovendo uma cura. A gratidão é um pensamento positivo. Por isso que eu falei de manhã, agradecer a Deus por tudo. Cultivar a gratidão, reduz a ansiedade, melhora a qualidade do nosso sono, da nossa alimentação. Pensamentos negativos só vai atrair algo negativo, vai criar uma aura em volta da gente que vai nos prejudicar física, o nosso corpo e espiritualmente também, né? É, o Divaldo, através da Joana de Ângeles, diz o seguinte: o pensamento é força. Tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações e essas as modeladoras da tua vida. Então, o que eu penso é o que vai ser construído ou vou estar construindo. Penso bem, tenho um pensamento positivo, tudo isso é atraído para o meu corpo. Se eu penso negativo, tudo isso vai ser atraído no meu corpo de maneira negativa e vai me prejudicar. Tá? Nosso corpo é a morada preferida de Deus. Aqui a gente pode fazer uma analogia. Quando eu vou receber uma pessoa querida na minha casa, uma visita querida, a primeira coisa que eu faço é deixar tudo bonito para que aquela pessoa entre e se sinta satisfeita, se sinta alegre, sinta todas aquelas energias positivas que ali estão. Se Deus, tá? Se meu corpo é a morada de Deus, eu tenho que me preparar nesse sentido. Eu tenho que preparar o meu interior, gradativamente afastar de dentro de mim os meus defeitos, os meus vícios, para receber esse Pai querido, para receber esse Criador dentro de mim. Tá? Porque foi Ele que me criou, foi Ele que criou esse corpo. E nada mais justo que ser puro como Ele me criou. Vai demorar para a gente um pouco? Vai demorar, mas a gente gradativamente pode fazer essa morada interior do nosso Pai, o nosso corpo, uma casa melhor, uma casa sem vícios, uma casa sem defeito, aonde o amor começa a prevalecer, aonde a caridade começa a brotar do nosso coração de maneira verdadeira. Cuidar do corpo e da mente é algo que podemos fazer todos os dias. Aos poucos, esse hábito nos muda para melhor. E é também uma forma de demonstrar amor e gratidão a Deus. Cada gesto que eu tenho com o meu corpo nesse sentido, cada cuidado que eu tenho com o meu corpo, principalmente esses hábitos não bons, como eu falei no anterior, se o meu corpo é uma morada de Deus, mudar tudo isso, deixar tudo isso sereno e tranquilo, é esse ato de amor, é essa gratidão, né? Um presente tão rico, tão lindo, tão perfeito, né? Por que destruir? Por que não mudar? Né? Por que não melhorar? Né? E nós temos todas as ferramentas necessárias e possíveis para a nossa melhora. A reflexão final da nossa conversa de hoje. Cada gesto de cuidado com o corpo é uma oração silenciosa. Ao honrar a vida que nos foi dada, expressamos o amor e a gratidão ao Criador, independente da nossa tradição ou do nosso segmento espiritual ou da nossa religião. Então, cabe a nós, né, a cuidarmos desse presente imenso, lindo que Deus nos deu, da forma como ele é, porque foi uma forma que nós mesmos escolhemos. Cuidar dele é o maior presente que podemos dar de retorno a esse Pai Criador. Então, seria isso, a nossa conversa de hoje. O cuidado com o nosso corpo. E vamos, novamente, unir os nossos pensamentos em agradecimento ao Pai, principalmente
por tudo que Ele nos dá, pelo nosso corpo sadio, pela nossa saúde, por todos os nossos amigos que vivem à nossa volta, por aqueles que estão distantes também. Vibremos amor para todos. Pelo nosso planeta, envolvemos o nosso planeta Terra com essas vibrações e que essas vibrações recaiam sobre todos os países que nesse momento passam por essas guerras criadas por nós homens. Que essas vibrações envolvam principalmente aqueles que estão perdendo a fé e a esperança, por aqueles que se afastam de Deus nesse momento. Que essas vibrações de amor possam fortalecer a esses nossos irmãos sábios a acreditarem em dias melhores. Vibremos pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por todos os nossos irmãozinhos que vivem presos a todo tipo de vício, por aqueles que encontram-se em presídios, por todas as religiões, para que um dia torne-se única perante o nosso Pai, pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, filhas, pais, irmãos, por todos aqueles que nós sentimos, né, dificuldade em nos relacionarmos, que essas vibrações possam envolvê-los com muito amor. E pedimos licença ao alto para estarmos vibrando por nós mesmos, para que possamos estar juntos no próximo sábado, nesse mesmo horário, nessa preleção. Graças a Deus, graças a Jesus. Super obrigado, Valdemir. Que Obrigado a delícia você. de preleção. Que Muito delícia. obrigado. Tá vendo? Cheio de coraçõezinhos aí. O pessoal gostou bastante do cuidar do corpo, né? A importância. Muito bom, muito bom. Obrigadão.